Ela só queria celebrar seu primeiro filho. Um chá de bebê de luxo, com mais de 400 convidados, todos os olhares para ela. Até que minha sogra se levantou, pegou o microfone e, com um sorriso frio, soltou a bomba. Antes de presentear o bebê, todos precisam saber a verdade sobre quem é o pai de verdade. O mundo dela desabou naquele palco. E eu tinha prova de que ela mentia. Às vezes, você acha que só vai a um evento para comer uns salgadinhos e cumprir tabela. Até o momento em que a matriarca da família resolve detonar anos de mentiras e hipocrisia com um único discurso, transformando um luxuoso salão de festas em um tribunal público. Naquele dia, eu aprendi que segredos de família são como granadas, alguém sempre puxa o pino. Meu nome é Lucas, e eu sou casado com a Carla há 7 anos. A gente mora em Miami, e a família dela, bem, a família dela é daquelas que parece saída de uma novela mexicana, mas com dinheiro americano. O pai da Carla, o Robert, construiu um império no setor hoteleiro aqui da Flórida. E a mãe, a Eleanor é aquele tipo de mulher que trata a vida social como um campo de batalha. Tudo para ela é aparência, status, e o que os outros vão pensar. Eu, que vim de uma família simples de São Paulo e batalhei pra caramba para ter minha própria firma de consultoria aqui, sempre fui o brasileiro simpático, mas não do nosso nível nas festas de fim de ano. Até aquele sábado. A festa era para minha cunhada, a Jéssica. Irmã mais nova da Carla, sempre foi a princesinha mimada, a que conseguia tudo chorando. Ela estava grávida do primeiro filho, e o marido dela, o Tyler, era um corretor de imóveis bem-sucedido, um menino de ouro da alta sociedade de Coral Gables. O chá de bebê não era um chá de bebê qualquer. Era um gender revial combinado com chá de fraldas de luxo, no salão mais caro de Miami Beach. 400 pessoas confirmadas. Buffet com chefe francês, decoração temática toda em tons de azul poeira, porque revelaram que seria menino, valet parking, banda ao vivo, o pacote completo. Fácil uns $80.000 jogados fora num só dia. A Carla estava tensa. Ela e a mãe, Eleanor, tinham organizado tudo nos mínimos detalhes, e qualquer deslize era motivo para um crise de pânico da Jéssica ou um comentário ácido da Eleanor. Eu estava lá no meu modo de suporte emocional, circulando pelo salão, cumprimentando gente que eu mal conhecia, fingindo interesse em conversas sobre hedge funds e iates. Meu refúgio era o Tyler, o pai da criança. O cara era tranquilo, descontraído, parecia genuinamente feliz. A gente ficou ali no canto, perto do bar, tomando uma cerveja artesanal. Tá vendo aquilo tudo? Ele disse, apontando para a montanha de presentes embrulhados em papel chique. Parece um troféu. A Jay sempre sonhou com isso, sabe? Ser o centro das atenções, a futura mamãe perfeita. É o sonho dela, mano. E você parece estar segurando bem a barra, falei, dando um tapinha nas costas dele. Ele deu uma risada meio sem graça. Tentando. Minha sogra, a Eleanor, ela tem umas ideias muito fixas de como as coisas devem ser. Até o nome do bebê ela já deu palpite. Quer que chame Robert, igual ao avô. Foi nessa hora que eu vi a Eleanor. Ela estava impecável, como sempre. Vestido longo cor de champanhe, cabelo preso num coque perfeito, uma joia discreta mas que custava mais que meu carro. Ela circulava como uma falcão, ajustando um arranjo de flor aqui, sussurrando uma instrução para um garçom ali. Mas o olhar dela não estava na festa. Estava fixo na Jéssica, que no centro do salão, rodeada de amigas, ria alto e exageradamente. Havia algo naquele olhar que me deu um frio na espinha. Não era o olhar de uma avó orgulhosa. Era um olhar de cálculo. De desprezo contido. A cerimônia começou. Todo mundo se reuniu em volta do pequeno palco que tinha sido montado. A Jéssica e o Tyler subiram, de mãos dadas. Fizeram discursinhos agradecendo, emocionados. A Jéssica chorou, lágrimas perfeitas, diga-se de passagem. O Tyler falou sobre a jornada deles e como estavam ansiosos. Foi bonito, clichê, mas bonito. Quando eles terminaram, o mestre de cerimônias anunciou, e agora, temos uma surpresa especial.
A senhora que fez de tudo para que este dia fosse perfeito para sua filha e seu genro quer dizer algumas palavrinhas. Dona Eleanor. Os aplausos foram polidos. Todo mundo conhecia Eleanor, todo mundo respeitava, ou temia, o poder daquela família. Ela subiu ao palco com uma elegância glacial. Pegou o microfone. Sorriu para a plateia. Olhou para a filha. E o sorriso dela não chegou aos olhos. Queridos amigos, familiares, ela começou, voz suave e projetada. Obrigada por celebrarem conosco este momento tão especial. A chegada de um neto é uma bênção. Uma renovação para nossa família. Ela fez uma pausa teatral. A plateia ficou em silêncio absoluto, esperando o discurso padrão de avó emocionada. Mas, ela continuou, e aquele "mas" caiu como uma lâmina. Mas acredito que, antes de presentearmos esse bebê que está por vir com tanto amor e tantos presentes caros, ela fez questão de enfatizar a palavra caros, e seu olhar varreu a montanha de presentes. Todos vocês, que são nossa comunidade, nossa rede de apoio, merecem saber a verdade. A verdade completa. A Jéssica, no palco, paralisou. Seu sorriso desapareceu. Ela olhou para a mãe com uma expressão de puro pânico. O Tyler franziu a testa, confuso. Durante todos esses meses, Eleanor prosseguiu, a voz ainda calma, mas com uma serra afiada por baixo. Minha filha Jéssica nos contou uma linda história de amor e planejamento familiar. Mas histórias, às vezes escondem versões diferentes. E como avó, e como matriarca desta família, sinto que é meu dever moral corrigir a narrativa antes que uma mentira cresça junto com essa criança. O silêncio no salão era de cair o queixo. Você podia ouvir o ar-condicionado. Ninguém respondeu. Ninguém se mexeu. Era como se 400 pessoas tivessem esquecido de respirar ao mesmo tempo. O Tyler é um marido maravilhoso. Um homem de bem, disse Eleanor, olhando para o genro com uma frieza que era quase um insulto. Mas a paternidade é um laço sagrado. E laços sagrados não podem ser construídos sobre uma farsa. Ela voltou a olhar para a plateia. O pai biológico deste bebê não é o Tyler. Um murmúrio coletivo, um choque abafado, percorreu o salão. A cara do Tyler era um estudo em descrença. Ele olhou para Jéssica, que estava branca como a parede, segurando a barriga com as duas mãos, como se quisesse proteger o bebê daquelas palavras. Jéssica, Eleanor disse, dirigindo-se diretamente à filha, como se fossem as únicas duas pessoas ali. Você sabe que é verdade. Você e seu amigo do clube de tênis. Aquele verão todo em Hamptons, enquanto Tyler trabalhava para construir o futuro de vocês. Você achou que eu não sabia? Você achou que suas mentiras iam durar para sempre? Foi o caos. A Jéssica desabou em lágrimas histéricas. O Tyler jogou o copo de água que segurava no chão, virou-se e desceu do palco correndo, esbarrando nas pessoas. As amigas da Jéssica correram para consolá-la. Os convidados, em choque, começaram a cochichar, alguns tirando o celular para filmar discretamente. Robert, o pai, tentou subir no palco para tirar Eleanor de lá, mas ela já estava entregando o microfone com uma satisfação sinistra no rosto. Eu fiquei paralisado, segurando a cerveja. A Carla, ao meu lado, estava tremendo. Meu Deus! Lucas, ela enlouqueceu. Mas eu não conseguia tirar os olhos da cena. E de repente, um detalhe me atingiu como um raio. Aquele verão em Hamptons. No verão passado, a Carla e eu fomos passar um fim de semana prolongado na casa da família em East Hampton. A Jéssica estava lá, sim. Dizendo que estava descansando enquanto Tyler estava em um fechamento de negócio importante em Chicago. Eu lembrava de ter visto ela chegando tarde uma noite, de um jeito estranhamente feliz. E lembrava de um cara, um instrutor de tênis, ou algo do tipo, que tinha vindo dar aulas particulares umas 2 vezes. Na época, não dei bola. Agora, as peças se encaixavam com um clique horrível. A Eleanor desceu do palco, caminhando com a postura ereta de quem acabará de ganhar uma guerra. Ela passou por nós, e por um instante, nossos olhos se encontraram. E no olhar dela, eu não vi loucura.
Vi cálculo puro. Vi uma vingança planejada até o último segundo. Ela não destruiu a festa da filha num rompante. Ela escolheu o palco, a hora, o público. Foi uma execução pública. No carro, a caminho de casa, a Carla não parava de chorar. Como ela pôde fazer isso? Na frente de todo mundo. A família está destruída. Eu dirigia em silêncio, a cabeça a mil. Uma parte de mim tinha nojo de Eleanor. Outra parte, secretamente, entendia a fúria. A Jéssica sempre foi uma manipuladora. Lembrei de vezes em que ela deixou a Carla na mão, de como ela sempre usou o dinheiro dos pais como chantagem, de pequenas traições ao Tyler que eu tinha testemunhado e fingido não ver. Mas isso era nuclear. Ela tem prova, Carla, eu perguntei, tentando manter a voz neutra. O que importa se tem ou não? Ela humilhou a Jace, humilhou o Tyler, humilhou a todos nós. Vai virar notícia, Lucas. Nos círculos sociais, estamos acabados. E se for verdade, a pergunta saiu antes que eu pudesse me controlar. A Carla olhou para mim, chocada. Você está do lado dela agora? Não estou do lado de ninguém. Só tô tentando entender. Sua mãe não é uma mulher impulsiva. Ela tem um motivo. Um motivo muito forte, para fazer uma coisa dessas. A Carla não respondeu. Olhou pela janela, os ombros curvados pelo peso da humilhação. Naquela noite, enquanto a Carla tomava um calmante e tentava dormir, eu fiquei no meu escritório em casa, a mente fervilhando. A imagem da Jéssica, desmoronada no palco, e a da Eleanor, triunfante e cruel, se alternavam na minha cabeça. E então, uma memória me voltou. Um mês antes do chá de bebê, eu tinha ido buscar um documento no escritório do Robert, meu sogro. Eleanor estava lá, discutindo algo baixo com ele. Eu quase entrei, mas ouvi um pedaço da conversa e recuei. Não vai ficar um centavo para ela se não contar a verdade, Robert. Eu não vou sustentar a mentira dela com o nosso dinheiro. Eleanor, ela é nossa filha. E ele é nosso genro. Um homem decente. Ela está traindo ele e nos usando como banco. Chega. Na hora, achei que fosse sobre alguma extravagância financeira da Jéssica. Agora, entendia. O dinheiro. Era sempre sobre o dinheiro e o controle. A Jéssica dependia financeiramente dos pais, mesmo casada. O traste fund dela, a mesada gorda. Eleanor descobriu a traição e usou isso como arma. Jéssica não confessou ao Tyler. Então, Eleanor decidiu fazer a confissão por ela. Da maneira mais pública e humilhante possível. Era diabólico. Era cruel. Mas parte de mim, a parte que viu Tyler como um cara legal, que via a hipocrisia da Jéssica, achava que, de uma forma distorcida, a justiça tinha sido feita. Só que de um jeito que deixava todo mundo ferido, sangrando em praça pública. No dia seguinte, o silêncio na casa era opressivo. O telefone não parava de tocar. Jornalistas de colunas sociais, amigos querendo fofocar, parentes em pânico. A Carla atendeu algumas ligações e ficou cada vez mais arrasada. Decidi ir até a casa dos meus sogros. Precisava olhar nos olhos da Eleanor e entender. Talvez, de algum jeito perverso, eu pudesse ser uma ponte para começar a arrumar aquela bagunça. A mansão em Coconut Grove estava com um ar fúnebre. Robert me atendeu na porta, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma noite. Lucas, ele suspirou, esfregando o rosto. Não é um bom momento. Eu sei, Robert. Preciso falar com a Eleanor. Ele hesitou, mas me deixou entrar. A casa estava impecável, como sempre, mas parecia um museu vazio. Eleanor estava no solário, sentada numa poltrona, olhando fixamente para o jardim. Ela não parecia uma vitoriosa. Parecia exausta. Senta, Lucas, ela disse, sem virar a cabeça. Eu sentei. Ficamos em silêncio por um longo minuto. Por que? Eu finalmente perguntei, a voz baixa. Por que daquele jeito? Ela virou lentamente o rosto para mim. Os olhos dela estavam vermelhos, mas secos.
Porque ela teve todas as chances. Eu a confrontei em privado. Exigi que ela contasse ao Tyler. Disse que cortaria todo o suporte se ela não fosse honesta. Ela riu na minha cara, Lucas. Disse que eu nunca faria isso, que iria manchar o nome da família. Achou que eu colocaria as aparências acima da verdade. Achou errado. Mas, 400 pessoas, Eleanor. Você destruiu a vida dela. A vida do Tyler. O seu próprio neto vai crescer ouvindo essa história. O meu neto vai crescer sabendo a verdade. Ela retorceu, e pela primeira vez, a voz dela quebrou, cheia de uma raiva profunda. Vai crescer sem uma mãe que acha que pode manipular e mentir para todo mundo. O Tyler, coitado do Tyler, ele merecia saber. E ela não ia contar. Ela ia deixar ele criar uma criança, amar uma criança, achando que era dele, enquanto ela continuava seus casos. Você acha isso justo? Eu não respondi. Não era justo. Nenhum dos lados era justo. Você tem prova? Eu perguntei de novo. Prova concreta? Porque se não tem, isso tudo foi só crueldade. Ela abriu a gaveta da mesinha ao lado da poltrona. Tirou um envelope. Jogou no meu colo. Tirei cópias. Os originais estão com meu advogado. Com as mãos um pouco trêmulas, abri o envelope. Eram fotos. Fotos de Jéssica com um homem moreno, forte, em uma varanda à beira-mar. Eles estavam rindo, próximos demais. Em uma, ele tinha a mão na barriga dela, que na época ainda era plana. A data no canto da foto, 15 de julho do ano passado. Hamptons. Havia também extratos bancários. Transferências da conta da Jéssica para uma conta no nome de um tal de Marcos Reno. Quantias de $5.000, $10.000. Aulas de tênis, ela tinha anotado como descrição em uma. A última transferência, de $25.000, tinha a descrição, assunto resolvido. Eu olhei para Eleanor, enojado. Ela estava pagando ele? Para ficar quieto. Para ficar quieto, para assumir, para negar a paternidade se necessário, Eleanor confirmou, a voz agora cansada. O Tyler é rico, Lucas. Herdeiro também. A criança, se fosse do amante, não teria direito a nada. Se fosse do Tyler, bem, você entende. Era um plano. Um plano frio e calculista da sua querida cunhada. Fechei os olhos. A raiva que eu sentia da Eleanor começou a se misturar com um nojo profundo pela Jéssica. Era pior do que eu imaginava. Era premeditado. Era vil. E o que você vai fazer agora? Perguntei, devolvendo as fotos. O que está feito, está feito. Robert e eu vamos oferecer todo o apoio possível ao Tyler. Advogados, testes de paternidade, o que ele precisar. A Jéssica, ela fez uma pausa longa, e seu queixo tremeu. A Jéssica não é mais bem-vinda nesta casa até que ela encare as consequências do que fez. Verdadeiramente. Saí de lá me sentindo pesado, dividido. Tinha ido com a intenção de confrontar uma vilã, e encontrei uma mulher destruída por uma decepção tão profunda que a levou a um ato de terror emocional. E descobri que a vítima da festa, a Jéssica, era, na verdade, a arquiteta de toda a tragédia. A caminho de casa, o telefone tocou. Era o Tyler. Lucas, a voz dele estava rouca, arrasada. Preciso falar com você. Você sabia de alguma coisa? A voz do Tyler no telefone era o som puro da desolação. Parecia que ele tinha chorado por horas, ou talvez estivesse numa ressaca moral tão forte que nem as lágrimas saíam mais. Tyler, mano, eu comecei, sem saber o que dizer. Eu não sabia. Suspeitava de algumas coisas, mas nada concreto. Nada assim. Um silêncio pesado do outro lado da linha. Eu podia quase ouvir a respiração trêmula dele. Ela admitiu. Depois que a gente saiu da festa, na pressão, ela admitiu. Disse que foi uma fraqueza, um erro, que estava confusa, a voz dele falhou. Mas ela não parou. Continuou vendo o cara.
Até depois que soube da gravidez. Meu estômago embrulhou. A Eleanor estava certa. Era muito mais do que um deslize. Era um padrão. Um projeto. Onde você está? Você tá bem? Perguntei, genuinamente preocupado. O Tyler era um cara estável, mas aquilo era para derrubar qualquer um. Tô no apartamento do centro. A Jéssica ficou na casa da praia. Eu não consigo olhar para ela agora. Lucas, ela tem fotos. A minha sogra tem fotos, extratos. Ela tá pagando o maldito do instrutor de tênis. A voz dele subiu, carregada de uma raiva que vencia a dor por um segundo. Ela usou o meu dinheiro também. Dinheiro da nossa conta conjunta. Isso é pesadíssimo, Tyler. Você precisa de um advogado. Um bom. Já chamei. O da família dela, inclusive. O cara pediu demissão do caso dela quando soube. Tá comigo agora. Ele deu uma risada amarga. A ironia. O que eu faço, Lucas? O bebê. Aí é com você, brother. É uma decisão só sua. Mas o teste de paternidade é o primeiro passo. Você tem que saber. Ele concordou, com a voz sumida. Desliguei e encostei a cabeça no volante. Me senti num filme de terror onde todo mundo é um monstro e a vítima ao mesmo tempo. Nos dias que se seguiram, foi um turbilhão. A história vazou, claro. Primeiro nas colunas sociais mais sensacionalistas de Miami, depois em páginas de fofoca online. Escândalo em chá de bebê de elite, herdeira trai marido com professor, mãe expõe tudo. As fotos do palco, com a Jéssica chorando e Eleanor com o microfone, foram parar em todo lugar. A Carla entrou em uma depressão profunda. Ela se recusava a falar com a mãe, mas também não conseguia defender a irmã, não depois que eu mostrei a ela, com cuidado, o que a Eleanor me tinha mostrado. Foi uma noite tensa. Ela olhou para as fotos, para os extratos, e ficou em silêncio por uma hora. Depois, chorou. Não um choro de tristeza, mas de raiva. Ela fez a gente de palhaça, Lucas. Fez todo mundo de palhaça. A mãe foi uma bruxa por fazer daquele jeito, mas a Jéssica é podre. Ver a Carla tomar partido, mesmo que relutantemente, pela mãe, foi um alívio. Pelo menos estávamos no mesmo barco, mesmo que o barco estivesse afundando em águas turbulentas. 2 semanas depois do escândalo, recebi um convite inesperado. Do Tyler. Para um almoço. Só nós dois. Preciso te mostrar uma coisa. Encontrei com ele em um restaurante discreto em Brickell. Ele parecia mais magro, mas os olhos tinham um brilho novo, duro, resoluto. Fiz o teste, ele disse, assim que nos sentamos, sem nem olhar para o cardápio. O bebê não é meu. Apesar de esperar, a confirmação ainda foi um soco. Puta que pariu, Tyler. Sinto muito, cara. De verdade. Ele acenou com a cabeça, como se já tivesse processado aquela dor até a exaustão. Foi um baque. Mas também foi libertador. Saber a verdade, por mais horrível que seja, é melhor que viver na mentira. Obrigado, a propósito. Por quê? Eu não fiz nada. Você foi o único daquela família que não me tratou com pena ou tentou me fazer mudar de ideia. Você me falou para pegar um advogado. E olha o que eu consegui por causa disso. Ele abriu a pasta que estava ao lado e deslizou um documento para mim. Era uma petição judicial. Eu li os primeiros parágrafos. Meus olhos arregalaram. Tyler, isso é divórcio com base em fraude e adultério. Anulação do acordo pré-nupcial porque ela escondeu a paternidade, o que configura a má-fé. Eu fico com tudo, Lucas. A casa da praia, o apartamento, os investimentos que fizemos durante o casamento. Ela sai com o que tinha antes de casar, que não é pouco, mas é uma fração do que a gente construiu juntos, ou do que eu construí achando que era junto. E o mais importante, zero pensão. Zero obrigação com a criança que não é minha. Era uma vingança jurídica, limpa, impessoal e devastadora. A Jéssica,
que planejou tudo para ter segurança financeira, ia perder quase tudo. O plano dela tinha saído pela culatra de uma maneira épica. Ela vai contestar, Tyler. Vai brigar até o fim. Que conteste, ele disse, e pela primeira vez, um sorriso verdadeiro, embora cansado, apareceu em seu rosto. Tenho as provas. As fotos, os extratos que sua sogra generosamente forneceu. Tenho até um depoimento do tal Marcos, o pai biológico. Ele aceitou confessar tudo e assinar uma declaração em troca de um acordo. Ele não quer a criança, nem problemas. Só queria o dinheiro que ela já tinha dado. Fiquei impressionado. O Tyler, o cara tranquilo, tinha se transformado em um estrategista implacável. A dor o havia forjado em aço. E como você conseguiu isso com o Marcos? Ofereci a ele um valor. Uma quantia única. Menos do que a Jéssica vinha pagando, mas com a garantia de que eu nunca iria atrás dele por nada. E a promessa de que, se ele não assinasse, eu enterraria ele em processos judiciais até o fim da vida. Ele é um cara simples, Lucas. Não queria essa bomba. Era genial. E cruel. E absolutamente justo. Parabéns, cara. Sério. Você tá cuidando de você. Tem mais, ele disse, baixando a voz. Sua sogra, a Eleanor. Ela veio me ver. Aquilo me pegou de surpresa. Ela foi atrás de você? O que ela queria? Pediu desculpas. Pelo jeito, pelo trauma público. Disse que se arrependeu da forma, mas não do ato. E me fez uma proposta. Eu me inclinei para a frente, curioso. Ela e o Robert querem estabelecer um fundo educacional para a criança. Um valor considerável, em um trust fund que a Jéssica não pode tocar. Só para educação, saúde, coisas básicas. Eles sabem que a Jéssica vai ficar com uma boa grana do patrimônio pré-casamento dela, mas não confiam que ela vai usar para o bebê. Querem garantir que o neto deles, mesmo sendo fruto disso tudo, tenha um futuro. Fiquei sem palavras. Era um movimento de mestre. Ao mesmo tempo que cortava a Jéssica financeiramente por meio do divórcio, os avós garantiam o bem-estar da criança, tirando da filha mais uma rédea de controle. E ainda conseguiam um gesto de reparação para o Tyler, mostrando que estavam do lado dele. Era cínico? Era. Era calculista? Com certeza. Mas também era, de uma forma muito prática, a coisa mais certa a se fazer. E você aceitou? Aceitei. Não pelo dinheiro, mas pela criança. Ela não tem culpa de nada. E se tem uma coisa que eu aprendi com essa família, é que amor e apoio vêm em formas muito estranhas. Às vezes, na forma de um trust fund controlado por uma avó que te humilha em público. Nós rimos, um riso seco, de quem já viu de tudo. Naquele momento, eu entendi que a história tinha virado. A Jéssica, a traidora manipuladora, estava isolada. O Tyler, a vítima, saía forte. E a Eleanor, a vilã inicial, havia orquestrado um novo equilíbrio de poder, mesmo que sobre as cinzas da reputação da própria família. O almoço com o Tyler foi um ponto de virada para mim também. Voltei para casa e contei tudo para Carla. Ela ouviu em silêncio, processando. Então a mamãe conseguiu o que queria, ela disse, com um tom de resignação. Ela colocou a Jéssica no lugar dela, garantiu o futuro do bebê, e manteve o Tyler por perto, que agora é quase um filho para ela, um aliado. Ela venceu. Não é uma competição, Carla, eu tentei argumentar, mas sou falso até para mim. É sim. Sempre foi. Nessa família, tudo é uma competição silenciosa por atenção, por dinheiro, por controle. A Jéssica tentou dar um golpe, e a mamãe respondeu com um golpe maior. E no meio, todo mundo se machuca, menos ela, no final das contas. Ela tinha razão. A Eleanor havia surfado a onda de destruição que ela mesma criou e saiu do outro lado com mais controle do que nunca. Robert estava mais submisso, Tyler agradecido, a Jéssica neutralizada, e eu e a Carla, bem, estávamos vendo tudo de camarote, sem poder fazer nada.
O clímax daquela toda tragédia veio um mês depois. O bebê nasceu. Um menino. Jéssica teve o filho sozinha, com apenas uma amiga por perto. A família toda foi excluída. Foi só depois de uma semana que Robert, usando seu poder de patriarca, conseguiu acesso ao hospital. Ele voltou para casa abalado, mas com uma centelha de alegria no olhar. Ele é lindo, Robert contou para nós, que havíamos ido visitar. Pequenino, mas forte. Parece com a Jéssica quando bebê. Ele mostrou uma foto no celular. O bebê era realmente lindo. Uma vida nova, inocente, no meio de tanto lixo emocional. E a Jéssica? Carla perguntou, hesitante. Robert sorriu, um sorriso triste. Ela não está bem. Mas quando segurou o menino, pela primeira vez, eu vi algo nela mudar. Talvez o orgulho, a arrogância, tenha derretido um pouco. Ela me pediu desculpas. Chorou. Disse que entende agora o que ela arriscou. Foi quando Eleanor entrou na sala. Ela parou na porta, olhando para a foto no celular do marido. Seu rosto, tão hábil em esconder emoções, se contraiu. Uma lágrima solitária escapou e rolou por sua bochecha, que ela limpou rapidamente, com raiva. Não vou vê-lo, ela disse, a voz firme, mas quebrada. Não enquanto ela não se curvar verdadeiramente. Não enquanto ela não entender o preço completo do que fez. Eleanor, pelo amor de Deus, é seu neto, Robert implorou. E eu garanti o futuro dele, ela revidou, a voz subindo. Mas não vou recompensar o comportamento dela com a minha presença. Amor tem que ter limites, Robert. Senão, é só fraqueza. Ela saiu da sala. O silêncio que ficou foi mais eloquente do que qualquer discurso. A vingança dela estava completa, mas o preço era viver em uma fortaleza de solidão e princípios de aço. Ela trocou o afeto pela correção, a proximidade pelo controle. Naquela noite, deitado ao lado da Carla, eu pensei em tudo. Pensei no Tyler, agora livre, mas marcado para sempre. Pensei na Jéssica, derrotada e sozinha, com um filho que seria um lembrete constante de sua queda. Pensei em Robert, um homem bom preso entre a esposa e a filha, tentando apagar fogo com gasolina. E pensei na Eleanor. A vingança dela foi perfeita? Foi. Foi justa? Em parte. Mas ao escolher a humilhação pública como arma, ela matou qualquer chance de cura real para aquela família. Ela trocou a mentira por uma verdade tão venenosa que ninguém saiu ileso. O que aprendi? Aprendi que segredos são cânceres. E que, às vezes, a cirurgia para removê-los é tão brutal quanto a doença. Aprendi que em famílias onde o dinheiro e a imagem falam mais alto que o perdão, todo mundo perde. E aprendi, principalmente, a agradecer todos os dias pela minha família simples e bagunceira do Brasil, onde os problemas se resolviam com um churrasco e uma conversa alta, não com processos judiciais e execuções públicas em chás de bebê de $80.000. Há um ano, aquele dia parecia o fim do mundo. Hoje, é só um capítulo sombrio que a gente tenta superar. O Tyler se mudou para o Colorado, começou de novo. A Jéssica vive com o bebê em uma casa menor, sustentada pelo dinheiro que sobrou, tentando ser uma mãe melhor do que foi esposa. Robert e Eleanor ainda estão juntos, em uma mansão silenciosa, onde os fantasmas do escândalo são os únicos convidados frequentes. E eu e a Carla? A gente aprendeu a valorizar nossa própria bolha, longe daquele circo. Mas às vezes, quando a noite está muito quieta, eu ainda consigo ouvir o eco do silêncio aterrador daquelas 400 pessoas, e a voz gelada da minha sogra dizendo, antes de presentear o bebê, todos precisam saber a verdade sobre quem é o pai de verdade. E me pergunto se alguma verdade, não importa quão suja seja, vale o preço de destruir tantas vidas em nome dela.